Bom, galera, tudo bem? Eu sou Lorena, sou discente do curso de Sistemas de Informação e no mês de novembro a gente organizou, nós no Grupo Minas de Sistemas, ocorreu o evento Novembro Tech e eu fiquei de ministrar o curso de SQL para desenvolvedores. E agora a gente está na nossa aula 4, otimizando consultas e índices. O objetivo dessa aula, galera, é a gente compreender como é que os índices podem melhorar o desempenho de consultas em SQL e como a gente pode identificar gargalos de performance. O que são esses gargalos, Lorena? São aquilo que deixa nossa consulta lenta. Então, a gente vai começar falando sobre uma breve introdução a consultas otimizadas. Otimizar a consulta, gente, significa recuperar os dados de forma eficiente, buscar eles de forma eficiente e reduzir o tempo de execução e os recursos para organizar essa busca. Então, galera, as consultas elas são utilizadas principalmente para isso, né? Para a gente visualizar como certos comportamentos ou como certas demandas podem ocorrer conforme a análise de dados. E a base do SQL para essas consultas, elas serão muito usadas porque com as consultas básicas a gente pode servir soluções mais avançadas e refinadas. Aí agora eu vou mostrar para vocês aqui aqui a gente já viu, né, ao longo do nosso curso. A gente usou o select, que ele é usado para selecionar colunas de uma tabela. E aí pode-se escolher todas as colunas com um asteriscozinho aqui, daqui, todas as colunas, ou apenas algumas em específico. A gente vai estar executando aqui esse exemplo só para mim estar demonstrando para vocês. A gente vai estar usando o PortGrid aqui, que já está aberto. Nesse exemplo aqui, a gente vai estar selecionando todos os atributos da tabela cliente. Então, eu copio e colo o meu código, pressiono, e aqui a gente visualiza, né, todos os parâmetros da nossa tabela cliente. A gente vê os clientes, o nome, o ID deles e a cidade. Então, com o select from cliente, juntamente com esse asterisco, seleciona todas as colunas da tabela clientes. Prosseguindo, o where, a gente falou sobre o where também, que ele filtra os dados com base com uma condição que a gente pré-determina dentro do código. E apenas as linhas que atendem os critérios vão ser retornadas para a visualização dos dados. Ou seja, apenas o que eu quero que seja mostrado, conforme minha condição, né, vai ser exibido na minha tela. Vou estar executando com vocês aqui todos os códigos. Eu não vou estar digitando, tá, galera, para não consumir tanto do tempo, mas eu vou disponibilizar o material para vocês aqui nessa aula. Seleciono aqui meu PortGrid. Eu apago aqui o meu código. E agora eu vou selecionar minha consulta. Aqui eu pedi, por meio da tabela pedido, selecionar as colunas de ID e quantidade. E aqui a gente vê que realmente ocorre isso. Tanto é que a gente vê o ID do pedido e a quantidade que esse pedido é executado. Prosseguindo. Agora falando sobre o join. O join ele é a combinação de duas ou mais tabelas relacionadas, com base numa chave em comum. Então, o que seria o join? O join seria a combinação de duas colunas de tabelas distintas por meio de uma chave estrangeira, uma chave que consegue interligar e relacionar essas duas tabelas, né? Eu vou estar selecionando aqui o meu código, compilando com vocês aqui no meu PortGrid. Aqui a gente vê o ID do produto, né? Que foi pedido, que a gente pediu para selecionar a tabela produto. E dentro a gente vê o ID e a categoria. Então a gente consegue visualizar aqui na nossa tabela os dados de todos os produtos que foram pedidos segundo a nossa tabela. Bem, dando continuidade. Esses conceitos, galera, a gente já viu, a gente só tá dando uma relembrada para poder prosseguir. O Group
Group by, na verdade, né? O Group by, ele agrupa linhas que têm valores em comum em uma ou mais colunas, permitindo que se agregue somas, cálculos, médias. Ele adiciona essa possibilidade de poder inserir contas. Então, a gente vai estar visualizando aqui melhor, por meio aqui desse exemplo. Deixa eu ver. Seleciono, colo, pressiono e a gente vê aqui que a gente selecionou, né, a tabela cidade e a gente viu o total de clientes na cidade, na tabela cidade. E a gente vê de cada cidade aqui o número de clientes que tem. A gente vê que em Belém tem 2 e o resto das cidades é apenas 1. Ok, galerinha? Prosseguindo, slide 7. O Order By, ele vai ordenar esses resultados, galera, agora com base em uma ou mais colunas, podendo ser elas visualizadas de modo crescente ou decrescente. Os conceitos são bem simples, galera, vocês vão estar visualizando agora na tabela crescente, né? Na ordem crescente, a tabela clientes, vou estar executando aqui. E a gente vê na ordem crescente, pelo ID, né? Colocamos o parâmetro ID, de 10 para baixo. Então, a gente consegue visualizar pelo ID 10, 9, 8, 7. No restante, aí a gente consegue visualizar numa ordem decrescente. Certo? E o limit, que restringe o número de linhas retornadas. Esse comando, galera, ele é bem simples porque ele só vai estar limitando para nossa visualização o número de linhas que a gente quer visualizar. Então, por exemplo, aqui, eu vou estar executando aqui esse código, select nome from cliente no limite de 4 linhas. Eu vou estar executando e retornou. Até no ID4, que são 4 linhas, né? O nome de 4 clientes. Certo, galera? Prosseguindo com a nossa aula, basicamente isso. Então, a gente revisou aqui um pouquinho do conceito de cada busca, cada solução, cada consulta básica em SQL. A gente viu select, where, join, group by, order by e limits. Prosseguindo. Então, galera, a gente vai estar vendo agora a criação de índices otimizados. Então, para criar índices otimizados, a gente sempre usa uma estratégia para tornar a consulta mais eficiente. E a gente vai ver agora o que essas estratégias englobam. A gente vai começar falando agora sobre o índice composto, que nada mais é que são índices no banco que incluem mais de uma coluna na tabela. Então, ele vai juntar 2 colunas ou mais de uma ou mais tabelas, de acordo aqui com nosso conhecimento, né? A gente sabe que consultas que utilizam todas as partes dos índices compostos, elas são executadas de forma mais rápida, que acelera e ajuda na parte de ordem, na parte de organizacional do banco de dados. Então, a gente vai estar criando aqui um índice para a nossa tabela clientes. Digamos que a gente só quer ver o ID do cliente e a cidade. A gente vai estar aqui criando um índice justamente para quando a gente for realizar uma consulta, já ter pronto. Então, tá selecionando aqui, vou estar executando. E eu criei um index cliente. A gente vê aqui que realizou com sucesso. Prosseguindo, a gente vai falar agora um pouco sobre os índices parciais, que nada mais é que a inclusão de apenas subconjuntos de registros de uma tabela, com base numa condição especificada, fazendo assim uma filtragem condicional. Então, galera, os índices parciais, eles melhoram tanto no desempenho quanto na operação que a gente quer, nas condições que a gente quer, né? Ele consegue ter essa filtragem no banco de dados. Então, a gente vai estar criando mais um índice parcial dessa vez agora. Vou estar mostrando aqui para vocês. 5. Belém. Houve erro de caractere. Pronto. Agora vai dar certo. Tem dois acentos aqui. Agora vai dar certo. Pronto. Agora eu criei meu index,
onde eu vou selecionar a tabela fornecedores e eu vou selecionar a cidade somente fornecedores de Belém. Vai me retornar apenas isso, com a criação desse índice parcial, certo? Então, esses índices, eles melhoram as consultas por utilizar no desempenho delas condições do índice parcial, que evita operações desnecessárias, que os dados eles não são tão relevantes para a consulta naquele momento, certo? E agora os índices exclusivos. Galera, os índices exclusivos, eles são índices que garantem que os valores em uma ou mais colunas da tabela sejam únicos. O que quer dizer isso? Significa que nenhum registro pode ter os mesmos valores nessas colunas. Ele evita a ocorrência de duplicatas, de valores serem duplicados na tabela. Então, a gente vai estar criando aqui um índice exclusivo para a tabela produto. Galera, sabe por que é importante esse índice exclusivo? Porque ele causa redundância, né, no banco de dados e ele também ajuda a evitar a duplicação de dados. Por exemplo, se eu já tiver um produto cadastrado, produto arroz, por exemplo, na minha tabela, eu não vou criar, a minha tabela não vai permitir, né, eu criar mais um produto chamado arroz, mais uma categoria, né, no caso, porque já tem. Então, evita essa duplicata de coisa. Index já existe, eu criei essa tabela, mas só foi para mostrar aqui para vocês. Vou apagar aqui a tabela só para mostrar para vocês como é. O tabela não, um índice, né? Drop index dx único produto. Vou estar apagando aqui para vocês. Uma coisa interessante é selecionar em cima e executar. Aqui fala que não existe nenhum índice de produto. Ah, faltou o S. Pronto. Agora eu vou apagar. Apagou. Eu excluo. E agora eu vou estar criando novamente aqui um index para evitar duplicadas em produtos. Índice criado, índice parcial criado. Agora a gente vai estar identificando uma consulta lenta. Como é que a gente faz isso em SQL, Lorena? Bem, em SQL, para a gente identificar uma consulta lenta, a gente tem que saber primeiramente manipular as operações básicas em SQL de forma primária, porque isso vai tornar o processo mais eficiente. Isso vai otimizar o nosso tempo e vai otimizar as consultas. Então, sendo assim, a gente pode identificar quando uma consulta não está sendo devidamente competente, a gente pode estar vendo o que é que está causando essa lentidão, o que é que está causando essa inaptação na minha consulta em SQL. Então, gente, o Postgre, que foi a ferramenta que eu falei para vocês desde o início do curso, o Postgre, ele fornece ferramentas que ajudam a gente a explorar esses gargalos que ocorrem em SQL. Então, ele possui ferramentas como o Explain e o Explain Análise. Mas eu coloquei análise aí. Esses dois eles nos auxiliam a identificar os problemas e a resolver sobre o desempenho em consultas em SQL. Eles têm diferenças, eu vou dar uma breve explicação das diferenças deles aqui. O Explain, ele é útil para a gente entender sobre como a gente pode otimizar o desempenho de uma consulta usando ele em SQL. Ele vai mostrar para a gente, para nossa visualização, o plano de banco de dados que, ao executar naquela consulta, ele vai mostrar informações que podem nos ajudar, sendo elas o método de acesso, o custo estimado e o número de linhas. Então, eu vou estar criando aqui com vocês um método para visualizar se a minha consulta está lenta, ou se ela está tendo um bom desempenho. E ele vai me retornar quanto tempo levou. Vocês vão estar visualizando aqui. Executo. E aqui a gente vê aquelas informações que eu mencionei ainda agora, né? Que foi, no caso, o método de acesso. Vai fazer uma varredura. O custo
estimado, que no caso é o tempo, e o número de linhas. E é o que a gente observa bem aqui, né? A gente vê que faz uma busca sequencial, torna todas as 16 linhas e o filtro da quantidade, né? A gente vê o tempo, certo? Agora falando sobre o Explain Análise. O Explain Análise, galera, ele vai muito mais além do que o Explain. Por quê? Porque ele é mais detalhado. Ele consegue nos fornecer parâmetros em tempo real. Parâmetros reais em tempo real, que vai ajudar muito no processo de consulta de dados. Então, eu vou estar fazendo aqui com vocês mais esse exemplo. E aqui me retornou uma consulta, como vocês podem ver, mais detalhada, uma consulta que eu posso dar mais atenção, porque ela me oferece mais visualizações, mais informações sobre a minha consulta, informações sobre como essa consulta está tendo um desempenho dentro do meu banco de dados, certo? Basicamente isso. E aqui a gente vai dar vou dar uma breve explicação para vocês. Boas práticas para otimizar consultas em SQL envolve 3 parâmetros. O primeiro deles é evitar o uso do select com asterisco. Por que, Lorena, a gente deve evitar? Como eu mencionei para vocês logo no início da aula, o asterisco, e nas aulas anteriores também, né? O asterisco, ele seleciona todas as informações referente a uma tabela. Ele vai selecionar todas as colunas. Então, por exemplo, se eu for aqui Select from Cliente, eu vou selecionar todas as informações da minha tabela cliente. Mas, se eu quiser, por exemplo, ter uma consulta que eu só veja a cidade dos clientes e o ID de cliente que eu tenho naquela cidade, isso já vai ser uma melhoria, como a gente pode ver aqui nesse exemplo de comparação. Eu posso não querer ter todas as informações da tabela cliente, mas aqui, otimizando, eu posso retornar apenas as informações que eu quero visualizar. Eu vou mostrar aqui a visualização limpa. E aqui, a nossa ideia era visualizar o ID e a cidade. E é o que a gente consegue ver. Coisa que não aconteceria se a gente selecionasse todos os parâmetros da tabela cliente. Vou estar selecionando aqui para vocês e vocês vão ver como é que a minha visualização vai custar mais e ela vai ficar uma visualização imprecisa, uma visualização mais suja. Olha só, me fornecer informações aqui que eu não queria saber. Tipo o nome do cliente. Pouco me interessa o nome do cliente aqui no momento. Mas a gente consegue otimizar essas consultas evitando o uso excessivo do asterisco. E a segunda maneira de otimizar consultas em SQL é aproveitar as funções de agregação com o suporte dos índices. Então, os índices eles vão ser utilizados justamente para a gente reduzir o nosso tempo de consulta, economizando nosso tempo, economizando recursos do banco de dados, economizando memória. E com isso, as funções de agregação elas vão ser usadas constantemente nas consultas de SQL para resumir aquelas informações. Então, a gente vai estar criando índices nas consultas utilizada nessas funções que vão melhorar o desempenho das consultas. Então, agregar na nossa consulta índices, agregar expressões que já foram analogadas antes, elas vão ajudar a gente nessa parte de consultas. Vou estar executando esse código aqui e ele vai estar retornando para a gente contou todos os números de todos os fornecedores que o ID é 1, 2, 3, 4. Não tem ninguém com o ID 1, 2, 3, 4. Bora ver outro exemplo. O ID 303. Tem um, retornou todos com o ID 303. Há um número a ser preenchido, que foi preenchido. Isso é muito útil, galera, quando a gente quer ter uma visualização mais filtrada, uma consulta mais condicional. Esses exercícios aqui vão ser executados por vocês mesmos, tá? Eu não vou estar fazendo monitoria, mas vocês vão estar identificando consultas lentas baseadas nas aulas que a gente teve anteriormente. Vou estar contando com a confiança de vocês.
Então, resumidamente hoje, gente, na aula a gente revisou os conceitos de SQL, a gente aprendeu como criar um índice, como a gente pode identificar consultas lentas e como otimizar essas consultas. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me enviar um e-mail, esse aqui é meu e-mail, e eu vou estar respondendo vocês. É isso, muito obrigada, e é isso. Boa noite.